primeiro caso é de uma ONG. Ela firmou um instrumento na modalidade, assinou um instrumento na modalidade termo de fomento. A captação foi realizada no ano de 2019. O nome da ONG é Cooperativa dos Recolhedores Autônomos de Resíduos Sólidos e Materiais Recicláveis, de Uberaba. Cooperou, a sigla. A ONG tem sede na cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais. Foi criada em 2003 e a natureza jurídica dela é cooperativa. A captação foi realizada no Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. O objeto: equipamentos para operar a unidade de triagem e aquisição de caminhão para coleta e transportes de materiais recicláveis. Esse objeto ele tem como caracterização dos interesses recíprocos, ou seja, o interesse entre a ONG e o programa ao qual ela se cadastrou, dentro das ações disponibilizadas pela Fundação Nacional de Saúde, devido ao grande volume de material reciclável e reaproveitável, que atualmente é destinado ao aterro municipal, é necessário equipar a cooperativa para que ela possa ampliar a sua ação de coleta seletiva dos recicláveis e ampliar seu número de cooperados, gerando novos postos de trabalho. Olha que interessante. O público-alvo direto, catadores de material reciclável, e indireto, a comunidade urbana e rural de Uberaba. A proposta foi cadastrada dia 15 de março de 2019. Foi assinado o instrumento, o termo de fomento, dia 31 de dezembro de 2019. Eu já falei em alguns outros vídeos anteriores que nesse universo de captação de recursos no caso aqui federais, recurso federal através de um ministério, no caso aqui o Ministério da Saúde, a data do cadastramento da proposta, ou seja, se eu cadastro uma proposta em qualquer que seja o mês, de janeiro a dezembro, o ano ao qual eu cadastro a proposta, eu tenho até o dia 31 de dezembro deste ano para empenhar e publicar essa proposta, para torná-la um convênio, eu fazer a assinatura do instrumento. Um convênio seja na modalidade convênio, contrato de repasse, termo de fomento, termo de parceria, termo de compromisso, termo de colaboração ou termo de cooperação. Não importa, mas eu tenho até 31 de dezembro para efetivar isso. Só que para que eu efetive, ou seja, para que a minha proposta para que eu possa tornar a minha proposta apta a se tornar um instrumento a ser assinado entre a minha entidade, seja pública ou privada, uma ONG, por exemplo, com o Ministério, eu preciso aprovar a minha proposta, e quando ela trata-se de equipamentos ou execução de custeio de atividades, eu tenho que aprovar o meu termo de referência. No caso aqui, ele foi aprovado. Por isso que a proposta foi assinada dia 31 de dezembro. Foi empenhada, publicada, teve vigência com início dia 31 de dezembro de 2019, com um término 31 de dezembro de 2021, ou seja, ainda está vigente. Após o término, 2 meses depois, 60 dias, para a prestação de contas. O valor captado, R$1 milhão. Contrapartida da ONG, 0. Não teve contrapartida. De onde que veio esse recurso? Qual foi o orçamento? Orçamento de emenda individual. Poderia ter sido, foi de emenda individual, ou seja, um deputado federal ou um senador da República, de qualquer lugar do Brasil, não necessariamente de Minas Gerais, por exemplo, poderia ter destinado essa emenda a esta ONG. Uma emenda individual, ela vem do orçamento de emendas individuais que cada parlamentar tem. Nesse ano de 2021, os deputados federais e senadores tiveram aproximadamente disponíveis a ele 16.300.000. Desde 2014, a metade disso é para a saúde, obrigatoriamente, qualquer coisa voltada à saúde. E a outra metade eles podem fazer, dar o destino que quiserem. Mas foi de emenda individual, poderia ter sido de emenda de bancada, poderia ter sido de emenda de comissão, poderia ter sido de emenda de relatoria ou de extra-emenda. Emenda de bancada são as bancadas. As bancadas são formadas pelos estados, os estados e o Distrito Federal. Cada um deles tem sua bancada. As bancadas são a união dos deputados federais com os senadores, formam a bancada. Nesse ano de 2021, as bancadas dos estados e do Distrito Federal tiveram disponível um saldo aproximado de 250 milhões para disponibilizarem a entes públicos e privados.
As comissões, quando fala-se em emenda de comissão, são 12 comissões na Câmara Federal, ou seja, na Casa dos Deputados Federais, e 12 comissões no Senado Federal, na Casa dos Senadores da República. Por exemplo, a mesa diretora é uma comissão. Existem as mais famosas, como Comissão de Direitos Humanos, Ciência e Tecnologia e etc. Então, e tem a emenda de relatoria, ou seja, todo ano é indicado um deputado federal ou um senador para ser o relator do orçamento, o Orçamento Geral da União. E a ele cabe uma parcela desse orçamento para que ele possa discutir com os líderes de partidos e com os demais parlamentares. Dar seu nome a esse orçamento de emenda de relatoria. Fora isso, temos a extra emenda, que nada mais é do que saldo ministerial. Alguns ministérios dão o nome desse orçamento de programa, mas é extra emenda porque não é de emenda, é saldo de ministério. E acredite, há mais de 2 décadas isso funciona dessa maneira. Então aqui foi de emenda individual, e o que foi que essa ONG colocou no termo de referência dela? O que eles adquiriram aqui? 2 caminhões, 0 km, 4x2, emplacado, licenciado, documentação segura obrigatória, 2 carrocerias para caminhão, 2 gaiolas de metal e, se necessário, apoio e proteção ao catador e alongamento. Aquisição de equipamento tipo esteira elevada com plataforma, esteira de alimentação e painel de controle. Aquisição de uma empilhadeira para 2.500 toneladas, um carrinho de suporte bag, prensa horizontal com esteira de alimentação, triturador de plástico com esteira com capacidade para 1.000 kg por hora e um notebook Corel i5, juntamente com impressora multifuncional. Então eles adquiriram veículos, máquinas e equipamentos em uma só captação de recursos no valor de R$1 milhão. Será que essa cooperativa, será que eles teriam esse valor em conta, esse saldo? Será que essa cooperativa tinha esse dinheiro para comprar esses equipamentos? E se ela tinha, será que esse dinheiro não iria fazer falta para outras ações que a cooperativa precisa desenvolver, executar? Viu da importância que é você entender de captação de recursos? Essa cooperativa conseguiria esse mesmo recurso a nível municipal, na esfera municipal? Talvez. Existem municípios que realmente são muito pobres, mas tem municípios que têm muito dinheiro. E poderia sim, é possível. Conforme a legislação atual, é possível. Ela poderia ter captado esse recurso na esfera estadual, o governo do estado, no caso de Minas Gerais, poderia ter destinado esses equipamentos para essa cooperativa? Com toda certeza. Ela poderia ter captado esse recurso através de emenda de bancada, emenda de comissão, emenda de relatoria ou de extra emenda? Sim, com toda certeza. Através de um edital de chamamento público, geralmente, quando trata-se da FUNASA, ela publica o ano todo a FUNASA diversos editais. Então eu posso aguardar a FUNASA publicar um edital, esperar e participar do edital da FUNASA, ver se eu consigo ser selecionado e aprovado o meu projeto, a minha captação? Com toda certeza. Mas e se eu não quiser esperar? E se eu não tiver tempo para esperar um edital da FUNASA ou uma lei de incentivo? E se o meu município não consegue me atender? O município poderia fazer isso aqui, a legislação atual permite isso. E se o meu município não tem dinheiro para firmar uma parceria com a minha cooperativa e me destinar esse R$1 milhão para que eu possa adquirir esse equipamento, e nem o meu estado? Como que eu faço isso? Eu não posso esperar os editais da FUNASA serem publicados, eu não vou esperar, nem as leis de incentivo. O meu município não consegue me atender porque não tem dinheiro para que possa destinar a minha cooperativa R$1 milhão para adquirir esses equipamentos, nem o meu governo do estado. O que eu faço nesses casos? Com toda certeza existem diversas saídas. Existem diversas saídas para isso. Existe, por exemplo, a possibilidade de uma extra emenda. Eu busco o apoio de um parlamentar, um deputado federal, um senador, e quando eu busco o apoio dele, ele já vai dizer, olha, eu não tenho emenda. Eu não tenho emenda. Minhas emendas já indiquei. Mas tudo bem, parlamentar. Eu não quero as suas emendas. Eu quero o seu apoio, porque eu sei que o Ministério tem orçamento. E o seu apoio, o que é o apoio do parlamentar? É uma corrupção? É um roubo? O que tem algo de errado? Não está na lei? Não, está dentro da lei, está tudo certinho. O apoio do parlamentar é apenas mostrar ao Ministério que a sua cooperativa é de interesse, as ações dela que são executadas são de interesse público. Você tem um belíssimo de um projeto que é condizente com o programa do Ministério e que o Ministério disponibilize uma quantia, um valor X à sua cooperativa para que seja realizado o seu cadastro, o seu projeto. Se o seu projeto estiver ok, conforme todas as normas e diretrizes do Ministério,
ok, vai ser aprovado. Se a sua cooperativa tiver com toda a documentação regularizada, conforme o novo marco regulatório, e etc e tal, tiver anexado lá todas as declarações, documentos, conforme normas e portarias ministeriais, e isso muda muito de ministério para ministério, ok. O apoio do parlamentar não vai fazer o seu projeto passar de qualquer maneira. Não. O apoio é apenas disponibilizado para você a opção de você ir lá cadastrar. Cabe a você ter uma equipe técnica preparada, conceituada, que entenda do universo de captação de recursos em todas as suas fases, para que apresente um belíssimo de um projeto, tudo conforme o Ministério quer. E muitas das vezes a gente fala o termo belíssimo de um projeto. O seu projeto, não estou dizendo que o seu projeto seja ruim, não seja de interesse público, mas em muitos casos as pessoas não conseguem trazer daqui para o papel. E às vezes você até consegue trazer o que você tem nas suas ideias para o papel, só que você não consegue colocar no papel da forma como o Ministério quer. Eu costumo dizer que aprovar projeto em Ministério é muito diferente de aprovar projeto para outros órgãos, como Caixa Econômica, bancos, etc. e tal. Muito diferente. Eu sou engenheiro e com relação à engenharia mais ainda. Projetos de engenharia aprovados em Ministério são muito diferentes dos projetos de engenharia que são aprovados nos bancos e pelas empresas do setor privado, muito diferente. São outros documentos, são outras exigências, são diversas portarias, diretrizes, normas, manuais, que todos os anos tem atualização, sofrem atualizações. Então, ter o apoio parlamentar, ele apenas me disponibiliza. Cabe à minha entidade ter a capacidade de aprovar a minha proposta, o meu projeto básico, para aquilo que foi disponibilizado aquele recurso naquele determinado programa do determinado ministério. Então, nesse caso aqui, continuando, o objeto foi equipamentos para operar a unidade de triagem e aquisição de equipamentos para coleta e transporte de materiais recicláveis. Como eu falei, os equipamentos, já listei eles. Aquisição de 2 caminhões, 0 km, 4x2, com emplacamento, licenciamento, documentação, para coleta e transporte de materiais recicláveis, principalmente dentro da cidade de Uberaba. Aquisição de 2 carrocerias para colocar no caminhão, para transporte dos reciclados. Aquisição de 2 gaiolas reforçadas de metal, feito de metalão, se necessário alongamento, para melhor acomodação do material na carroceria e potencializando sua utilização. Aquisição de equipamento tipo esteira elevada, com plataforma, esteira de alimentação e painel de controle, a fim de operar a unidade de triagem. Aquisição de uma empilhadeira para 2.500 toneladas, aliás, 2.500 quilos, 2,5 toneladas, para movimentação dos materiais e carga e descarga de caminhão. Aquisição de um carrinho de suporte bag para ser utilizado em esteira, recebendo o material triado. Aquisição de uma prensa horizontal com esteira de alimentação para a produção de fardos de materiais reciclados. Aquisição de triturador de plástico a fim de operar a unidade de valorização dos resíduos sólidos reciclados do tipo plástico. Aquisição de notebook Corel i5 para operar o escritório, potencializando os relatórios e a gestão da unidade. Aquisição de uma impressora multifuncional para a impressão e digitalização de documentos e relatórios do escritório da cooperativa, além dos veículos, do maquinário, um computador, no caso um notebook e uma impressora. O termo de referência foi aprovado em 6 de dezembro de 2019. Então vamos recapitular aqui as datas, porque muitas pessoas me perguntam sobre isso. Esse tempo, qual é o tempo, qual é o prazo? Olha só, a proposta foi cadastrada dia 15 de março de 2019. Mas só teve o termo de referência aprovado dia 6 de dezembro de 2019. 9 meses. 9 meses do quê, Márcio? Por que durou esses 9 meses? Porque foram, com certeza, diversos pareceres. Toda vez que eu cadastro uma proposta, é iniciada uma análise por parte do concedente do Ministério. Se tiver algo errado, ele emite um parecer, eu tenho que fazer correções. Parecer e correções. Parecer e correções. Esse tempo durou 9 meses. Já apresentei vídeos no canal, diversos vídeos, em que esse tempo dura um dia, ou no mesmo dia aprovado. Então, tudo depende da qualificação da sua equipe de cadastramento de propostas, da sua equipe de captação de recursos. Tudo depende dela. Então, foi aprovado no dia seguinte, tem um prazo. A emenda individual ela tem um cronograma a ser seguido. Se eu não conseguir atender os prazos dos pareceres,
ela será rejeitada por impedimento técnico. Eu não consegui superar os pareceres. E nesse caso, como trata-se de equipamento, é o termo de referência que tem que ser aprovado, juntamente com todas as declarações e documentações que deverão ser anexadas, que são exigidas dependendo de cada ministério, de cada programa, de cada ministério. E todos os anos isso muda. Então, dia 6 de dezembro eu aprovei, dia 31 de dezembro eu assinei, foi assinado o instrumento, e o que essa entidade tem que fazer agora? Agora ela tem que partir do processo de execução. Ela tem que seguir o quê? É um recurso público, então ela tem que seguir a lei de licitações e demais leis da área de licitações e contratos. Por exemplo, quais são as opções que ela teria aqui de processo de execução? Cotação prévia de preços na modalidade registro e divulgação eletrônica, pesquisa de mercado para valores abaixo de R$8.000, licitação em todas as suas modalidades, dispensa de licitação e inegibilidade, se tiver uma boa justificativa jurídica. Neste caso aqui, essa ONG ainda não apresentou o processo de execução. Como ela ainda não apresentou o processo de execução até o dia que eu fiz o levantamento, ela não tem também o desembolso, o recurso não está na conta ainda. E ela precisa apresentar o processo de execução para quê? Para apreciação do concedente, no caso aqui a FUNASA lá do estado dela, de Minas Gerais. A FUNASA vai fazer a análise, se tiver tudo certo no processo de execução, dali vai partir para o setor financeiro da FUNASA para que seja providenciado o desembolso do recurso. Se houver, efetivando o desembolso do recurso na conta do convênio, uma conta que é criada justamente para este instrumento aqui, este termo de fomento, após o desembolso do recurso por parte do concedente, a entidade tem que fazer o depósito da contrapartida. Como não tem contrapartida, após o desembolso do recurso por parte do concedente, já inicia essa execução. Neste caso aqui, como nós estamos falando de veículos, máquinas, equipamentos, o que é iniciar a execução? É já emitir a ordem de serviço, de entrega dos equipamentos para a empresa que foi vitoriosa no processo licitatório. Não teve desembolso, então vamos